Esses são os 36 códigos da atividades, dessa vez escrito em C. O primeiro código é o de atribuição para atribuir o valor de A em B. Enquanto A vale 10 e B vale 20, o C foi utilizado como um intermediário para trocar os valores. Então C assume o valor de A assume o valor de B e B assume o valor de C. Então nós imprimimos o valor de A e B, que são trocados agora. A vale 20 e B vale 10. No segundo código nós queremos saber a área de um terreno. Então, nós pedimos ao usuário para digitar o comprimento do terreno, a largura do terreno. Então, armazenamos em área o comprimento vezes a largura e retornamos ao usuário a área. No terceiro código, queremos saber quantas ferraduras vão ser utilizadas em determinado número de cavalos. Então, nós pedimos ao usuário o número de cavalos a ser usado. Então armazenamos em ferraduras cavalos vezes 4. Então, retornamos ao usuário a quantidade de ferraduras que vão ser usadas por cavalo. Na quarta, em uma venda de broas e de pães, 10% do dinheiro arrecadado vai ser guardado em uma poupança. Então armazenamos em venda pão vezes 0,5, que é o valor, mais broa vezes 1,5, que é o valor. Então multiplicamos a venda por 0,1 para calcular os 10% da venda e armazenamos em poupança. E retornamos assim ao usuário o total arrecadado e o valor arrecadado na poupança. Na quinta, nós queremos saber os dias de vida de uma pessoa. Então, é pedido a idade da pessoa. Então, armazenamos em dias de vida a idade vezes 365. Então, retornamos os dias de vida. Na sexta, queremos saber quantos litros de gasolina consegue ser abastecido. Então, nós pedimos ao usuário que digite o preço da gasolina, que digite o valor pago. Então, em litros, nós armazenamos o valor do pagamento dividido pelo litro, pelo preço do litro. Então, retornamos ao usuário tanto que será abastecido. Na sétima, nós queremos saber quanto vai sair um prato de comida, sabendo que 1 quilo da comida vale R$ 32. Então, nós pedimos quantos quilos pesa o prato. Então multiplicamos o peso do prato vezes 32 para saber o valor a ser pago. Na oitava, nós queremos saber quantos dias já se passaram desde o início do ano. Então, nós pedimos ao usuário o dia e o mês. E usamos o if para conferir os dados. Nesse caso, se o dia for maior que 30 ou o mês for maior que 12, os dados são dados como inválidos. Mas caso contrário, ele vai rodar o código que então nós pegamos o mês, subtraímos 1, multiplicamos 30 e adicionamos o dia. Assim nós sabemos os dias passados e retornamos ao usuário. Na nona, nós queremos saber o valor arrecadado de uma compra na compra de três tipos de camisas diferentes. Camisas pequenas, médias e grandes, custando 10, 12 e 15 respectivamente.
Então, nós pedimos ao usuário que digite a quantidade de camisas pequenas, médias e grandes a serem compradas. Então, em valor total, nós multiplicamos as pequenas por 10, as médias por 12 e as grandes por 15, seus valores. Então, somamos todos os resultados e retornamos ao usuário o valor total. Na décima, nós queremos saber a distância no plano cartesiano de dois pontos x, y. Nesse código, utilizamos a biblioteca de operações matemáticas para conseguirmos utilizar da fórmula da distância dos pontos. Então, nós criamos aqui diversas variáveis que vão ser explicadas ao longo do código. Primeiro, nós pedimos ao usuário os valores de x e y dos dois pontos. Então, x1, y1, x2 e y2. Assim, nós temos os dois pontos do plano cartesiano. Em xd, seria a diferença entre os dois pontos x. Então, seria x2 menos x1. E em YD também a diferença dos dois pontos y. Então, y2 menos y1. Então, em XP, nós queremos saber a potência, de acordo com a fórmula, do ponto x e do ponto y. Então, utilizamos da biblioteca usamos a função pool da biblioteca para elevar o xd e o yd à segunda potência. Então, nós somamos os dois, o valor da potência de x e de y, e esse resultado armazenamos em soma. Então, a distância vai ser a raiz quadrada, que também é utilizado da biblioteca, vai ser a raiz quadrada de soma. Então, retornamos ao usuário a distância entre os dois pontos x e y. Na 11ª questão, nós queremos saber o tempo trabalhado sem acidentes em um determinado local, em anos, meses e dias. Então, nós pedimos ao usuário que digite a quantidade de dias trabalhados sem acidentes. Para descobrir o ano, nós pegamos os dias totais e dividimos por 365. Os meses vai ser dias totais dividido por 30 e os dias vão ser os dias totais. Então, retornamos ao usuário o dia, mês, ano. Na 12ª, nós queremos saber o salário de um determinado usuário. Caso ele aumente em 15%, porém, também tenha que pagar alguns tributos de 8%. Então, nós pedimos ao usuário que forneça o salário do funcionário. Então, nós multiplicamos por 1,15 para saber quanto ele seria 15% maior, armazenamos em salário com aumento, e em salário final, nós pegamos o salário com aumento e multiplicamos por 0,92 para descontar os 8% dos tributos. Então, retornamos ao usuário o salário dele, o salário com aumento e o salário com os descontos. Na 13ª, nós queremos dividir um número em centena, dezena e unidade. Então, nós pedimos ao usuário que digite um número de 3 dígitos. Então, para conferirmos se o número é de 3 dígitos, nós vamos botar aqui número maior que 999 e ou número menor que 100, ele vai retornar um erro, que o número é inválido. Caso contrário, caso o número realmente esteja entre 100 e 999, então vamos rodar o código normalmente, que seria pegar a centena, vai ser igual ao número dividido por 100, então retornamos a centena. A dezena seria o número com o resto de 100 e dividido por 10. E a unidade seria o número com o resto de 10. Na 14ª, nós queremos saber a área de uma pizza. Então tomamos π como 3,14. Pedimos ao usuário que digite o raio da pizza. Então, em área, nós armazenamos o π vezes o raio vezes o raio. E retornamos ao usuário a área da pizza. Na 15ª, nós queremos saber o percentual de votos nulos, brancos e válidos de uma determinada votação. Então, nós pedimos ao usuário que digite o número de eleitores, o número de votos brancos e o número de votos nulos.
Então, para saber os votos válidos, nós somamos os votos brancos mais os nulos e subtraímos do total de eleitores. E sabemos assim o tanto de votos válidos. E para calcular o percentual de votos brancos, nós pegamos os votos brancos, multiplicamos por 100 e dividimos pelo total de eleitores. O percentual de nulos, multiplicamos por 100 e dividimos por total de eleitores. E o de válido também por 100 e dividimos pelo total de eleitores. Então, retornamos ao usuário suas respectivas porcentagens. Na 16ª, uma lanchonete que vende só um tipo de hambúrguer quer saber quantos quilos de queijo, presunto e carne deve ser comprado para fazer uma certa quantidade de sanduíches. E sabendo que no sanduíche vai 2 fatias de queijo, uma de presunto e uma de carne, e pesam respectivamente 50, 50 e 100, então nós pedimos ao usuário o tanto de sanduíches. Em queijo, nós pegamos o sanduíche, multiplicamos por 2, por 50 e dividimos por 1000 para saber os quilos. E presunto, nós multiplicamos por 1, por 50, depois dividimos por 1000. E a carne também multiplicamos por 1, multiplicamos por 100 e depois por 1000. E devolvemos assim os quilos de cada alimento. Na 17ª, queremos converter de graus Celsius para Fahrenheit. Então, nós pedimos ao usuário que digite a quantidade em graus Celsius da temperatura. Então, em Fahrenheit, nós multiplicamos Celsius vezes 9 sobre 5 e somamos mais 32, de acordo com a fórmula. E devolvemos ao usuário a temperatura em Fahrenheit. Na 18ª, nós queremos saber o salário bruto e líquido de um funcionário. Então, nós pedimos que digite a quantidade de horas normais trabalhadas e a quantidade de horas extras trabalhadas. Então, em salário e horas normais, nós pegamos horas normais, multiplicamos por 10, porque já foi pré-definido que ele ganha R$10 por hora. E para saber a hora extra, nós pegamos a hora extra e multiplicamos por 15, já que ele ganha 15, também já foi pré-definido que ele ganha 15 por hora extra. E armazenamos em salário de horas extras. Então, para saber salário bruto, nós pegamos o salário das horas normais e somamos o salário das horas extras. E o salário líquido, nós pegamos o salário bruto e subtraímos do produto do salário bruto vezes 0,1, que seriam os descontos. Então, retornamos ao usuário o salário bruto e o salário líquido. Na 19ª, nós queremos saber quantos uma granja irá gastar para marcar os frangos com chip e uns anéis de marcação. Sabemos que o chip custa 4 e o anel custa 3,5. Então, nós pedimos ao usuário a quantidade de frangos na produção. E então, o total gasto será o anel de marcação vezes 2, já que é um em cada pata, mais o valor do chip. Então, multiplicamos pelo total de frangos. Então, devolvemos ao usuário o total a ser gasto com os anéis e os chips. Na 20ª, queremos saber quantos novelos serão gastos por blusa em uma certa produção. Então, nós pedimos ao usuário a quantidade de blusas produzidas e a quantidade de novelos gastos. Então, para calcular os novelos por blusa, nós dividimos os novelos pelas blusas. E devolvemos ao usuário quantos novelos são gastos por blusa. Na 21ª, nós queremos saber quanto total de litros de um refrigerante a ser comprado, sabendo que ele pode ser comprado de 3 formas diferentes: em latas de 350 ml, em garrafa de 600 ml e em garrafas de 2 litros.
Então nós pedimos ao usuário que forneça a quantidade de latas a serem compradas, garrafas de 600 e garrafas de 2 litros. Então nós multiplicamos as latas por 0,35, as garrafas de 600 por 0,6 e as de 2 litros por 2. Somamos tudo e armazenamos em total de litros. Então retornamos ao usuário o total de litros comprados de refrigerante. Na 22ª queremos saber o total de valor guardado em um porquinho em reais. Sendo que nesse porquinho foram guardadas moedas de 5, 10, 25, 50 e R$1. E nós pedimos ao usuário que forneça a quantidade de cada moeda que foi guardada no porquinho. Então, para calcular o total de centavos guardados no porquinho, nós multiplicamos o valor a quantidade de moedas de acordo com o seu respectivo valor. Moeda de 5 por 5, moeda de 10 por 10 e assim por diante. Então, em total de reais, nós pegamos o total de centavos que foram arrecadados, que foram guardados, e o dividimos por 100. Então, retornamos ao usuário o total em reais. Na 23ª, queremos saber quanto é gasto de suco e de água para fazer uma certa quantidade de refresco, de litros de refresco. Nós sabemos que para fazer o refresco usamos água e suco em uma proporção de 8 e 2. Então, nós pedimos ao usuário a quantidade de refresco que deseja ser feito. Então, em litros de água, nós pegamos o litro de refresco desejado, multiplicamos por 8, de acordo com a proporção, e dividimos por 10. E litros de suco, nós pegamos os refrescos, multiplicamos por 2, de acordo com a proporção, e dividimos por 10. Então, retornamos para o usuário a quantidade de suco, suco e de água a ser utilizados para fazer a quantidade desejada de refresco. Na 24ª, queremos saber a média ponderada da nota de um determinado aluno. Então, nós pedimos a primeira nota e a segunda nota. E para calcular a média, usamos a fórmula da média ponderada, multiplicando a primeira nota com peso 2, mais a segunda nota com peso 3, multiplicando assim ela pelo 3. Então dividimos por 5 e retornamos ao usuário a média ponderada. Na 25ª, queremos saber quanto um funcionário irá receber de salário com uma comissão que ele ganha por venda. Então, nós pedimos ao usuário que digite o salário fixo do funcionário e digite o valor de vendas do funcionário. Sabendo que ele ganha 4% de cada venda, nós vamos multiplicar o valor da venda vezes 0,04. Então, o salário final será o salário fixo mais a comissão. Então, retornamos ao usuário o valor da comissão e o valor do salário final com a comissão. Na 26ª, queremos saber o peso em gramas de uma determinada pessoa e quanto ele pesaria se ele engordasse em 15% e quanto ele pesaria se ele emagrecesse em 20%. Então, para saber o peso em gramas, nós pegamos o peso dele e multiplicamos por 1000. Para saber o peso dele caso ele engorde em 15%, nós pegamos o peso dele e multiplicamos por 1,15. E para saber o peso caso ele emagreça, nós pegamos o peso e multiplicamos por 0,8. Então, retornamos os 3 valores ao usuário. Na 27ª, queremos calcular a área de um trapézio. Então, nós pedimos ao usuário que digite o valor da base maior, da base menor e da altura do trapézio. Utilizando o if, nós vamos conferir se os valores são válidos, uma vez que
a base maior não pode ser menor do que a base menor. Caso isso aconteça, ele dará um erro e, caso contrário, ele calculará a área. Então, para calcular a área, nós utilizamos a fórmula da área do trapézio, que seria a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, retornamos ao usuário a área do trapézio. Na 28ª, nós queremos saber a área do quadrado. Então, nós pedimos ao usuário que digite o valor do quadrado, do lado do quadrado. E então, em área, nós multiplicamos o lado vezes o lado fornecido. E devolvemos ao usuário a área do quadrado. Isso de acordo com a fórmula. Na 29ª, nós queremos saber a área do losango. Então, nós pedimos ao usuário que forneça a diagonal menor e a diagonal maior do losango. Então, para conferir se os dados são válidos, uma vez que a diagonal maior não pode ser menor do que a diagonal menor, caso isso aconteça, nós retornamos um erro. Caso não, ele calculará a área, que será a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, segundo a fórmula. Então, devolvemos ao usuário a área. Na 30ª, nós queremos saber quantos salários mínimos um funcionário recebe em seu salário final. Então, pedimos ao usuário que digite o salário mínimo, digite o salário do funcionário. Então, para saber a quantidade de salário, nós dividimos o salário do funcionário pelo salário mínimo. Então, retornamos ao usuário o salário final. Então, retornamos ao usuário a quantidade de salários mínimos ele recebe, de acordo com o seu salário. Na 31ª, nós queremos saber a idade da pessoa em meses, dias e semanas. Então, nós pedimos ao usuário então, nós pedimos ao usuário o ano de seu nascimento e o ano atual. Então, para sabermos a idade da pessoa, nós subtraímos o ano atual do ano de nascimento. Então, para sabermos os meses, nós multiplicamos a idade por 12, os dias, a idade por 365 e as semanas, os dias por 7. E as semanas nós dividimos o dia por 7. E retornamos todos os valores ao usuário. Na 32ª, queremos saber quanto sobrará do salário do senhor João quando ele pagar duas contas cujas estão com multas. Sabemos que essas multas são 2% do valor da conta. Então, nós pedimos para o usuário que digite o valor do salário, digite o valor da primeira conta atrasada e o valor da segunda conta atrasada. Multiplicamos as contas por 0,02 para saber a multa. Então, nós somamos a conta 1 com a multa 1, mais a multa 2 e a conta 2. Assim, temos o total a que vai ser gasto. Agora, para conferir se os valores são válidos, nós vamos somar a conta 1 mais a conta 2. Vamos ver se ela é maior que o salário. Caso ela seja maior que o salário será insuficiente para pagar as multas, então retornaremos isso ao usuário. Mas se o total for menor do que o salário, ou seja, se tiver dinheiro o suficiente para pagar as contas, porém não com os acréscimos das multas, então retornará para o usuário que o saldo é insuficiente para pagar as multas. E caso
caso ele tenha dinheiro para pagar as multas e as contas, retornaremos ao usuário o salário menos o total, que será o saldo que restará. Então, será imprimido o saldo que restará na conta do Sr. João. Na 33ª, nós queremos saber o salário a ser recebido, o salário final a ser recebido por um funcionário. Na 33ª, nós queremos saber o salário final de um funcionário com alguns poréns, que serão explicados ao longo do código. Primeiramente, nós pedimos ao usuário que digite o salário mínimo, que digite as horas trabalhadas e que digite os números de horas extras trabalhadas. Então, para saber o valor da hora extra, nós pegamos o salário mínimo e dividimos por 100, de acordo com a questão. E para saber o valor da hora extra trabalhada, nós pegamos o salário mínimo, dividimos por 100 e multiplicamos por 0,25, de acordo com a questão também. Então, para saber o salário bruto, nós vamos pegar as horas trabalhadas e multiplicar pelo valor da hora. E para saber o salário extra, nós vamos pegar as horas extras trabalhadas e multiplicar pelo valor da hora extra. Então, o salário final vai ser o salário bruto mais o salário extra. Então, retornamos ao usuário o salário final. Na 34ª questão, queremos saber quanto dá para comprar com uma determinada quantidade de reais, dólar, marco e libra. Então, nós pedimos ao usuário a quantidade de dinheiro em reais a ser utilizado para a compra da conversão. E tomamos a cotação do dólar como 5,65, a do marco como 3,27 e a da libra como 7,48, de acordo com a questão. Então, para saber a quantidade de dólar, nós pegamos o real fornecido e dividimos pela cotação do dólar, o real pela cotação do marco e a libra, o real pela cotação da libra. Então, retornamos ao usuário que com a quantidade de reais fornecida, ele poderá comprar o dólar, marco e a libra de acordo com o seu valor fornecido. Na 35ª, o usuário irá fornecer um intervalo de tempo em minutos e nós vamos dizer quanto vale em minutos, segundos e horas. Então, para saber as horas, nós pegamos os minutos fornecidos e dividimos por 60. Para saber os minutos, nós pegamos os minutos e subtraímos das horas vezes 60. Para saber os segundos, nós pegamos os minutos, subtraímos pela parte inteira dos minutos e multiplicamos por 60. Então, retornamos ao usuário os minutos fornecidos em horas, minutos e segundos. Para a última, nós queremos saber o perímetro em polegadas e em centímetros da mala de viagem, de uma mala de um passageiro para uma viagem. Então, nós pedimos para ser fornecido a altura da bagagem, a largura e o comprimento. E tomamos a polegada como 2,54, de acordo com a questão. Para saber o perímetro em centímetro, vamos somar a altura e a largura, multiplicar por 2, o comprimento e multiplicar por 2. Assim, vamos somar os dois resultados, temos o perímetro em centímetro. Para saber o perímetro em polegada, então nós pegamos o perímetro em centímetros e dividimos pela polegada, que já foi dada pela questão. Então, retornamos assim ao usuário o perímetro em centímetros e em polegadas. Essas foram as 36 questões, dessa vez feitas em